Ciao a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal. Janeiro é o mês ideal para fazer o IZ. Mas Stephanie, nós já estamos no final de janeiro. Eu sei, como eu disse, é o mês ideal, mas não é o único mês. Vocês podem fazer também em fevereiro, março, enfim. Além disso, quem ainda quer aproveitar e fazer em janeiro, tem ainda hoje e também amanhã. Mas afinal, o que é o IZ? Como eu faço o IZ? Para que ele serve? Tudo isso e muito mais, logo depois da vinheta. Bom, então o que é o IZ? O IZ nada mais é do que a declaração da situação financeira do seu núcleo familiar. E para que ele serve? Ele serve para garantir que você tenha os mesmos serviços, os mesmos atendimentos, né, do que uma pessoa que ganha muito mais do que você, porém pagando muito menos. Ou seja, se você tem aí uma renda baixa, né, se todo o seu núcleo familiar tem uma renda baixa, fazendo o IZ você consegue vários benefícios do governo. Bom, a primeira coisa que você precisa saber para fazer o seu IZ é que você precisa apresentar a documentação de 2 anos atrás. Então, por exemplo, eu e o Pedro fizemos semana passada o IZ 2022 e nós apresentamos toda a nossa documentação do ano de 2020. Essa já é a terceira vez que a gente faz o IZ e a primeira vez que a gente fez o IZ, a gente teve que apresentar toda a documentação do Brasil. Foi um pouquinho mais difícil pegar aí todas as nossas busta paga, como chamava busta paga no Brasil? Folha de pagamento. A gente teve que pegar todas, né, a do Brasil, fazer aí a conversão do euro para a cotação do dia que a gente foi lá apresentar os documentos. Foi um pouquinho chatinho, mas deu para fazer. Então é uma coisa que você precisa saber, né? Caso você esteja chegando aí na Itália e queira fazer o seu IZ para conseguir até alguns descontos, alguns benefícios do governo, você vai ter que apresentar toda a papelada ainda do Brasil. E que documentos são esses que você tem que apresentar para fazer o IZ? Primeiramente, a documentação pessoal, né, de todo o seu núcleo familiar. Então, carta de identidade, tessera sanitária, codice fiscale, além do permesso de soggiorno, caso alguém aí não seja cidadão italiano. Então, que nem no nosso caso, a gente apresentou documentos do Pedro e eu tive que apresentar, além dos meus documentos, esses que eu acabei de falar, também a minha carta de soggiorno. Além disso, você também tem que apresentar o seu contrato de aluguel, o saldo e a adiacência média de todas as contas que você tem. Então, por exemplo, eu e o Pedro, nós temos 4 contas. Sim, 4, não me perguntem. Tínhamos 5, agora temos 4. Não me perguntem pra que tudo isso, não. Tem um motivo do porquê a gente ter tudo isso, até porque 2 delas são, 3 na verdade, são cartões, aqueles pré-pago, né? Então de todas essas 4 contas, a gente teve que pegar o saldo em 31 de dezembro de 2020, né? Por exemplo, que nem eu falei antes, pra quem, se alguém não entendeu, a gente tem que apresentar toda a documentação de 2 anos atrás. Então nós fizemos de 2022 e tivemos que pegar todo o saldo e de adiacência média de 2020 dessas contas. Então a adiacência média do ano e o saldo em 31 de dezembro de 2020. Para quem já trabalha e já tem uma renda, né, também tem que apresentar o modelo 730 ou o único ou a CUD. Então eu tive que apresentar, né, nós tivemos que apresentar o nosso modelo do 730 de 2021 ou a CUD de 2021, além de tudo que você tem no seu nome. Então carro, imóvel, ações, qualquer coisa que você tenha no seu nome você tem que apresentar. Como é a declaração da situação financeira da sua família, do seu núcleo familiar, você tem que apresentar tudo que vocês têm, incluindo coisas que você tenha no exterior. Então se você tem coisas no Brasil, conta no Brasil, apartamento, carro, esse tipo de coisa, se você tem ainda no Brasil, você tem também que apresentar aqui. E aí essa é a lista básica de documentos que você tem que apresentar. Além disso, tem alguns outros documentos, algumas outras situações específicas, por exemplo, pessoas divorciadas, né? Se alguém aí é divorciado, paga pensão para os filhos, tem que apresentar também alguns outros documentinhos. Eu vou deixar tudo aqui embaixo no box de informações, a lista bem certinho, item por item, de todos os documentos que você tem que apresentar. E onde é que você pode fazer o seu IZ? Existem 2 maneiras. Você pode fazer online, no site do INPS, se você tiver o seu SPID, a sua carta de identidade eletrônica, né? E aí você vai lá em IZ pré-compilado e vai só finalizando de preencher o que ele for te pedindo, ou então você pode seguir com toda a sua documentação até uma CAF mais próxima de você, que eles fazem tudo lá, não tem custo algum. Na minha opinião, é muito melhor fazer num CAF, porque ali você tem a certeza de que nada vai ficar errado, né? Vai ficar tudo bem preenchido corretamente. O único problema do CAF são realmente as filas, principalmente se você vai nesse período de janeiro,
você tem que estar aí disposto a esperar pelo menos 1 hora, às vezes até mais do que isso, para poder ser atendido. Porém, como eu falei, eu acho muito mais seguro você ir até um CAF, porque esse é um tipo de documento que não pode ter erros e nem omissões. E por quanto tempo é válido o seu IZ? Ele é válido até o final do ano, então por isso que é bom você fazer já em janeiro, para você ter aí aproveitamento de 12 meses, né? E inclusive alguns benefícios você tem que fazer em janeiro o IZ para você ter acesso a eles, e aí o seu IZ vai ser válido até 31 de dezembro do ano que você fez. Então, nesse caso, este ano, o nosso IZ será válido até 31 de dezembro de 2022, e em janeiro de 2023 nós temos que ir e fazer novamente, renovar ele. E agora uma informação super importante. Isso tudo que nós falamos até agora é em relação ao IZ ordinário, que é este que eu falei, que você tem que apresentar a documentação de 2 anos anteriores. Porém, existe um IZ corrente, no qual você pode apresentar aí, né, toda a documentação, conta em banco, tudo mais, dos últimos 2 ou 12 meses. Isso porque caso a sua situação financeira seja atual, né, seja muito diferente da sua situação financeira de 2 anos atrás, então você pode fazer aí um novo IZ, caso você esteja precisando de algum auxílio do governo, alguma coisa. Como eu falei, se a situação financeira estiver muito diferente do que era há 2 anos atrás. E aí, este IZ corrente, você pode apresentar ele a partir de 1º de abril, né, do ano, então esse ano 1º de abril de 2022, porém você tem que ter feito já o IZ ordinário, esse que eu acabei de falar, apresentando a documentação de 2 anos anteriores. E agora que eu falei tudo, né, o que é o IZ, para que ele serve, como você faz, enfim, quais são os benefícios que você pode ter aí dependendo do seu IZ. O seu IZ, quando você fizer, né, ele demora aí uma semaninha para ficar pronto, ele vai vir lá um númerozinho, e esse número vai ser a sua situação financeira. E em base a ela, você vai ter mais ou menos descontos, benefícios, enfim. Alguns deles são o reddito de cittadinanza, o subsídio único universale, redução nas taxas universitárias, subsídio de maternidade, bônus água, luz e gás, subsídio de creche, desconto na taxa anual de lixo, que a gente sabe aí que é uma taxa bem alta que a gente paga, né? Além de vários outros. Eu citei aqui só alguns dos principais e dos que costumam ser mais usados aí pela população, mas existem outros. Então é isso, gente, um videozinho aí que eu espero que não tenha ficado muito longo, só para realmente explicar, né, o que é o IZ e para incentivar você a fazer, principalmente quem recém chegou do Brasil, quem não tem ainda uma renda super alta, né, enfim, tá com alguma dificuldade, eu acho super válido fazer. Na verdade, até se você já tá trabalhando e já tem uma renda legal, eu acho também muito válido, né, você fazer, porque como eu falei, você vai pagar alguns serviços, como creche, universidade, enfim, baseado no que você ganha. E caso você tenha alguma dúvida, tenha ficado com alguma dúvida em relação ao IZ, pode me deixar aqui nos comentários ou também mandar lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, vou deixar meu arroba aqui embaixo, que eu tô sempre respondendo as dúvidas de todo mundo, conforme, né, o que eu sei, o que eu não sei, eu procuro pesquisar para ajudar, enfim. Agora tá batendo sol bem na minha cara. Não queria sol. Reclama quando não tem, reclama quando tem. Então era isso, gente, com o sol aqui batendo no meu rosto agora, né, eu finalizo esse vídeo, porque nós vamos tomar um gelato, que o Pedro tá me incomodando aqui atrás, né, meu amor? Tá na hora do gelato? Não tô. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo e tchau!